do Mengão, Mauro, de entrar já com a base no Carioca nesses primeiros jogos? Eu acho que é quase obrigatório em função aí do pouco tempo ainda de treinamento com a nova comissão técnica. Esse jogo é da quinta rodada, né? Ele está sendo antecipado para hoje porque o Flamengo viaja para o Marrocos aí no final de janeiro, começo de fevereiro. Acho que está no começo de fevereiro, né? Que o primeiro jogo é dia 7, né? Então deve viajar lá pelo dia 2, dia 3, alguma coisa em torno disso. Então por isso esse jogo foi antecipado, tem que ser realmente com esse time, enquanto o time, digamos, principal treina. Alguns jogadores já são do elenco principal, embora sejam muito novinhos, né, com 18 anos ali, o Vitor Hugo, o Matheus França, o goleiro lá, o Matheus Cunha, que hoje é o segundo goleiro, né, porque o Rossi só vem no meio do ano, o Hugo foi vendido, o titular é o Santos. Então, o goleiro que joga hoje já é o goleiro reserva imediato do Santos, e que vai ter oportunidade. Mas acho que é uma medida mais do que natural até. Acho que o estadual também não dá para tratar muito mais do que isso, não. Ainda mais nesse começo, né? Esse comecinho de temporada, para quem tem várias competições. O Flamengo tem, além do estadual, tem mais 3 competições, né? Supercopa, Recopa e Mundial. Tudo isso até a terça-feira seguinte do Carnaval, né? Tem a terça de Carnaval, tem o jogo da Recopa primeiro no Equador e na terça seguinte no Rio de Janeiro. Então, num período muito curto aí tem 3 taças em disputa, então, evidentemente, tem que tratar o Campeonato Carioca como algo secundário, ainda mais numa rodada antecipada como a de hoje. O Flamengo já saiu do mercado da bola, segue ativo no mercado da bola, vai contratar ainda mais alguma peça, Mauro? Assim, pode ser que contrate, mas também pode ser que não contrate mais ninguém. Contratou o Ayrton Lucas em definitivo, o Varela também, que estava até o meio do ano, hoje eles anunciaram que fizeram já um contrato até 2025, um pré-contrato, que o contrato dele na Rússia termina no meio do ano. Então já está engatilhado um pré-contrato para emendar no contrato em vigor que acaba no meio do ano até 2025. Contratou o Gerson de volta, agora já acertou com o Rossi, que aí depende agora de uma eventual mudança de posição do Boca para que ele seja liberado antes, mas no máximo, na pior das hipóteses, ele vem no meio do ano para o Brasil. E o Quinteiro foi uma questão de relação custo-benefício. Era um jogador aí de 700 e poucos mil por mês, para ser reserva, né? Certamente seria reserva. Poderia até ganhar a posição, nunca se sabe, né? Mas a priori seria reserva. E o Flamengo já tem um reserva caro, que é o Vidal, por exemplo. O Gerson é um jogador que deve empurrar alguém para a reserva se ele realmente ganhar a posição. Claro que a ideia é ter um elenco bem completo e com reservas bem próximas dos titulares. Mas chegaram à conclusão que seria muito caro. Essa foi a informação que eu apurei. A relação custo-benefício não era boa, mais ou menos isso. Mas eu acho também que existem algumas dúvidas com relação ao jogador pelo histórico de lesões, questões de peso também, que ele já teve problema de peso e tal. Eu acho que eles juntaram tudo num caldeirão e acharam que não. Mas vamos imaginar que o jogador não tenha nenhuma proposta. Ele tem proposta, tem mercado, mas não tem nenhuma proposta que o agrade. E amanhã o agente dele procura e vem com uma outra pedida. Nada impede que eles voltem a negociar. Se chegar com uma outra, digamos, pretensão, de repente eles voltam a falar, mas no momento está parado. Hoje tem jogo, mas sabe o que acontece? O jogo que a gente está pensando mesmo é o Mundial, Então você vê um carioquinha começando, Flamengo com time misto, né? Se bem que tem uns garotos ali que já jogaram até no time de cima, que é sempre bom ver, Matheus França, Vitor Hugo, enfim, Noga, Cleiton, essa turma toda já andou no time de cima. Dá para dar uma olhadinha, mas não é decididamente uma tarefa das mais empolgantes, né? Quando você tem pela frente um Mundial, e até antes do Mundial, aí sim um jogo que vale a pena ver, Flamengo e Palmeiras pela Supercopa, né? Que ia ser em Orlando, ia ser em Abu Dhabi, foi marcada para Salvador e acabou aonde? Em Brasília, onde são quase todas as Supercopas, né? Então, zero de novidade para isso. Vamos em frente, vamos ver Flamengo e Audax. Só espero que esse time do Flamengo que vai entrar em campo hoje, o Flamenguinho, né? Não faça um vexame. Isso é que a gente não pode aceitar. Com a camisa do Flamengo, vexame não. Aliás, o Flamengo entra em campo 2 vezes hoje, né? Entra pela Copinha contra o Avaí e joga contra o Audax na estreia do Carioca. Vamos ver como é que começa o ano para o Flamengo. Ano passado, para o Flamengo, o Carioquinha era importante por essa possibilidade de fazer o tetracampeonato, que o Flamengo nunca fez. Mas aí o bravíssimo Paulo Souza fez o favor de entregar a rapadura. Esse ano, a sensação que eu tenho, você vê, o Flamengo vai ter a Recopa Sul-Americana, o Mundial e depois a Supercopa das Américas, né? Aliás, ao contrário, Supercopa do Brasil, né? Com o Palmeiras, o Mundial e a Recopa Sul-Americana.
Enquanto estiver disputando essas competições, o Flamengo vai usar o Carioca muito mais como treino ou como experimentação. Agora, se ele se classificar para as semifinais e finais, aí é o seguinte, aí é time completo, e time completo do Flamengo, a menos que o Vitor Pereira resolva repetir as lambanças do Paulo Souza, aí o Flamengo é favorito. Aí é favorito. Por mais que o Vasco e o Botafogo estejam reformulados, por mais que o Fluminense do Diniz seja um time interessante, que inclusive acabou na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Mas também muito porque o Flamengo priorizou a Libertadores e Copa do Brasil. Enfim, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo vai ser sempre favorito. Criou-se um abismo financeiro, um abismo técnico até, muito grande, técnico por causa do financeiro. Então, se o Flamengo chegar direitinho lá nas semifinais e finais, o perigo é que com essas competições todas pelo lado de fora, perigo o Flamengo, de repente, não classificar para as semifinais. Porque a tabela do Campeonato Carioca é aquela maluquice, né? Joga todo mundo contra todo mundo, depois junta... Enfim, aquelas coisas do Rubinho, né? Do sucessor do Caixa d'Água. Mas se chegar nas semifinais e finais, apesar do Botafogo e do Vasco estarem melhores, do Fluminense ter derrotado ano passado, eu acho que aí o Flamengo ainda é o favorito. Esse duelo que vai acontecer nos próximos dias aí da final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, já para começar o ano bem, né? Você já começa janeiro, tudo bem que é final do mês, mas com esse embate, né, entre Abel Ferreira e Vitor Pereira. E até lá, esses dois treinadores vão trabalhar os seus elencos, uma vantagem para o Abel, que ele já conhece o time, já conhece o elenco, mesmo que tenha perdido ali o Gustavo Scarpa, um outro jogador que tenha saído, ele tem o elenco na mão, e o Vitor não, né? O Vitor vai começar um trabalho do zero, apesar de já conhecer o Flamengo por ter enfrentado, é diferente, né? E apesar do elenco qualificadíssimo do Flamengo, ele vai ter que tomar as decisões, agora é ele que está no comando, e também vai ter a pressão, claro, de já chegar sendo campeão. Porque você já chegar perdendo um título também é complicado. O Abel acho que não arranha um pouco a imagem, né? Se isso acontecer, eventualmente, um vai ter que ganhar, o outro vai ter que perder. Mas o fato é que o Vitor Pereira vai querer, de qualquer forma, vencer esse título para começar bem. O Flamengo que teve a experiência positiva diante do próprio Palmeiras, já era o Abel Ferreira o treinador, e depois acabou perdendo para o Atlético Mineiro no ano passado, e agora volta à disputa. E o Palmeiras sabe que é importante vencer até para dar tranquilidade. Um jogo apenas, começo de temporada, nada disso. Aí a coisa é